Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o período regencial, aquele período ali que vai marcar a história a partir de 1831 até 1840. Nós conhecemos o período regencial como a transição entre o primeiro reinado e o segundo reinado, que ao todo vai ser conhecido como período imperial. Falar sobre as regências que vai ter no Brasil são divididas mais ou menos em quatro, entre três principais, mas nós iremos entrar dentro desses pontos específicos em cada um. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História e eu irei falar um pouco o que foi as revoltas regenciais. Beleza, pessoal? Primeiro momento, a gente tem que destacar o que, pessoal? Que as regências eram um período onde é que nós temos muita instabilidade política. Além dessas instabilidades políticas, nós encontramos também dentro do período regencial muita disputa política entre dois alas muito importantes, o que veio a ser conhecido como Partido Liberal, não partido no sentido que nós entendemos hoje em dia, e também o Partido Conservador. Já irei explicar mais ou menos o que é ser um liberal no século XIX, que se diferencia do século XVIII, do século XX e do século XXI. Até porque os conceitos eles não são muito fechados. A concepção da sociedade de forma liberal, conservadora, vai se modificando ao longo do tempo. Na história, a gente olha e tenta entender como aquele passado se denomina. Se nós colocarmos o olhar do presente, nós cometeremos o anacronismo. Como um grande historiador, escrevendo sobre as revoltas regenciais, o Marcos Morel, antes de fazer esse vídeo eu estava estudando sobre ele, lendo sobre o período regencial, ele fala isso, que o período regencial é um período que a gente não pode olhar de certa forma anacrônica, beleza? Isso é um ponto muito importante, show de bola? Uma outra coisa também muito importante é entender o que, que no primeiro momento nós tivemos o movimento liberal, que vai de 1831 até 1837, aquele momento que é marcado como a regência trina, e depois a regência trina permanente, e depois a regência una do Diogo Feijó. Isso marca o que nós conhecemos como período liberal. Depois temos o regresso conservador, com Araújo Lima, e depois o golpe da maioridade. Por que estava acontecendo a regência? A gente deve se lembrar que o Brasil ele tinha acabado de Dom Pedro tinha abdicado do trono, Dom Pedro I tinha retornado, deixou o seu filho aqui, o Pedro Alcântara, que naquela circunstância só tinha 5 anos e poderia assumir só com 18 anos de idade. Mas com o golpe da maioridade ele vai assumir com 14 anos, já para fazer 15 anos, mas também nós já iremos explicar. Isso remonta o contexto dos antecedentes do período regencial. Esse ponto é muito importante. Nas regências trinas provisórias, que vai de 1831, teve cerca de mais ou menos um mês, nós não tivemos um grande acontecimento, não tivemos uma grande implementação, então fica uma coisa muito só na teoria mesmo, A gente foi um mês e meio, então a gente não se fala muito sobre essas regências, eles tiraram alguns presos políticos, entre outras coisas, beleza? Então a gente não se conta muito. Iremos falar mais sobre a regência trina permanente, que vai de 1831 até 1835, beleza, pessoal? Que nós vamos ter 3 regentes, Um deles até o Araújo de Lima e Silva, o pai do Duque de Caxias, mas esses nomes não são tão importantes. O primeiro a gente destaca o quê, o ministro da Justiça, que era o então Diogo Feijó, que vai criar uma série de legislações que são muito importantes para a gente entender a institucionalidade que é constituído dentro da regência do avanço liberal. Beleza, pessoal? O Diogo Feijó era um padre, ele tinha bastante destaque, era visto como um intelectual, então ele foi visto, de certa forma, dentro desta promoção do processo liberal, beleza, pessoal? E aí, o que a gente deve diferenciar, O que é ser um liberal no século XIX e o que é ser um conservador no século XIX? No século XIX, ser um liberal, claro que não uma coisa muito fechada, não significa naquele contexto que eles queriam romper com a escravidão, não significa que eles nem eram monarquistas, eles eram também parte, era monarquista, não é um conceito fechado, existem também divergências ali dentro. Mas, de modo geral, ser um liberal é estar muito mais ligado a um federalismo. O que isso significa? Significa estar mais situado como uma ideia de o quê, De um
de um federalismo maior entre as províncias terem mais autonomia. Foram elas tendo mais autonomia que vai gerar as revoltas regenciais, que irá ter um vídeo próprio só sobre as revoltas regenciais. Então pensar nessas autonomias dentro das províncias, que mais para frente vai se constituir como um estado, isso gera também revoltas, né? Até porque eles queriam mais centralizar o poder. Pensa nisso. Avanço liberal, um poder mais aberto, e o regresso conservador, um poder mais fechado, centralizado. E esses grupos eles vão ficar extremamente brigando, né, durante esse elemento, né, entre ser mais aberto e o outro ser mais fechado. Isso é um ponto importante para você, né, pensar o seu ensino médio, a sua prova de vestibular. Beleza, pessoal? Quais são as medidas, né, que o Feijó, né, como ministro da Justiça, vai fazer que vai promover esses avanços liberais? Nós temos, em 1831, a criação da Lei Feijó. O que foi essa lei, né? Ela é uma lei que proibia o tráfico transatlântico. Ela não proibia a escravidão. A escravidão ainda continuava. Ela proibia o tráfico transatlântico, né? Proibia esse comércio de escravizado. Mas na prática, essa lei ela ficou muito mais conhecida como leis para inglês ver. Lembrando que essa é uma legislação brasileira, não uma legislação inglesa criada lá que já tinha sido criada. Beleza? Essa lei Feijó, ela não, as pessoas que tinham fiscalizar não fiscalizava, as pessoas que precisavam, né, implementar ela não implementava. E por que se foi criado esta lei? Lá em 1828, né, foi promulgado, né, pela Inglaterra de que o Estado brasileiro deveria abolir a escravidão, até porque a Inglaterra, passando pela Revolução Industrial, precisando de um mercado consumidor, implementava o processo de abolição da escravidão, beleza, pessoal? E aí, nesse momento, que o que, né? Que o Brasil se compromete, e em 1831 é criado a Lei Feijó, que é muito mais aquela coisa de teoria e não de prática, né? Beleza? Isso é um ponto importante, show de bola? Além disso, pessoal, nós temos em 1831 a criação da Guarda Nacional. O que foi a Guarda Nacional? A Guarda Nacional era uma espécie de milícia armada, uma milícia que fazia o quê, né? Uma segurança do poder local. Claro que a concepção e o conceito de milícia vai ser modificado ao longo do século XIX e do século XX. Também pretendo fazer um vídeo, né, sobre milícia, um assunto que me interessa muito. Tem um livro muito importante, né, República das Milícias. Então isso cabe um outro vídeo. Convido vocês a lerem esse livro. É muito gostoso de entender o processo de milícia, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Eu que sou daqui do Rio de Janeiro, beleza? Mas aqui a gente não está falando sobre esse tipo de milícia. O que é essa espécie de milícia armada? Era uma espécie onde é que as províncias, que eram os estados da época, né, terem mais autonomia, o poder não ser totalmente centralizado como era a Constituição de 1824, que era mais centralizado o poder. E aí, para você fazer parte da Guarda Armada, né, claro, você tinha que ser uma pessoa livre e tinha um caráter censitário, aonde a pessoa, né, mais rica daquela região, ela era o líder, né, que comprava o título de coronel. Lá para frente da Primeira República nós iremos conhecer o que ficou conhecido como coronelismo, beleza? Então isso é importante entender que a Guarda Nacional ela foi constituída como uma espécie de polícia. Inclusive ela mais para frente, né, vai gerar o que nós conhecemos como a polícia militar, beleza? Nós temos aquela Guarda Imperial, a Guarda Nacional, e mais para frente vai gerar a polícia militar. Isso é um ponto muito importante. E claro, né, ela tem o intuito que, né, de controlar as revoltas populares, controlar a situação ali na província. Ela é uma espécie para defender a elite. Quando a gente fala sobre o nascimento da polícia, a gente está falando de sempre defender essa elite, os interesses da elite, desses cafeicultores, desses latifundiários, beleza? Isso é um ponto e foi criado um avanço liberal. Olha como é que cada vez mais está descentralizando o poder e dando mais poder para os federalistas, beleza? Além disso, nós temos o Código Criminal de 1832. Em 1832 é criado, né, o Código Criminal. Esse Código Criminal ele dá o direito ao habeas corpus. O que quer dizer isso?
Antes, em 1830, tinha criado o Código Criminal por Dom Pedro I, mas ficou muito uma coisa assim, que não saiu na prática. Já em 1832, com a criação do Código Criminal, agora nós temos o habeas corpus, uma ideia de que as pessoas elas respondiam em liberdade. Naquele contexto, as pessoas não respondiam em liberdade. Isso é muito importante, que a gente entende que o Estado brasileiro, né, ele está se burocratizando, ele está se institucionalizando, criando outros mecanismos que é muito importante para a gente entender a estrutura estatal. Beleza, pessoal? E aí, né, e o mais importante, criado pelo avanço liberal, é o Ato Institucional de 1834. Ato esse que vai o quê, né? Que vai romper com a Constituição, vai trazer uma modificação, que nós conhecemos como PEC, hoje em dia, né? Vai modificar a Constituição de 1824, que era uma Constituição extremamente autoritária, uma Constituição extremamente centralizadora, que tinha ideia daqueles 4 poderes, né? Mas já iremos falar já sobre isso. E aí, né, ela tem como uma ideia de descentralizar o poder. Isso é um ponto muito importante. E quais são as medidas de centralização do ato institucional? Nós temos a suspensão do poder moderador. Antes o poder era dividido em 4, executivo, legislativo, judiciário e moderador, que ficava acima dos 3, aquela espécie de poder que controlava os poderes. E agora ela está sendo suspenso, até porque não tem mais regente, não tem mais rei, são regentes na verdade. Então, por que vai ter o poder moderador? Isso é muito importante, inclusive é uma das coisas mais cobradas em prova, é o ato institucional, beleza? Temos a suspensão dos conselhos de Estado. O Conselho de Estado foi uma coisa criada lá no período da independência do Brasil, aquele conselho, aquela parte daquela elite que aconselhava o imperador. Ela também foi suspenso, lembrando que não acabou. Foi suspenso até porque nós não tínhamos um rei. Então está se descentralizando o poder. No regresso, isso tudo vai modificar. Temos a criação das assembleias legislativas provinciais. Agora, as próprias províncias, né, podem criar suas leis institucionais, criar suas relações de impostos. Não é mais uma coisa vista de cima para baixo, é uma descentralização. As províncias estão ganhando mais autonomia, ganhando mais espaço dentro deste cenário político, social e econômico. Beleza, pessoal? Estão descentralizando. Lembra que ser liberal no século IX é uma ideia mais do que, né? De liberar, de abrir esse processo. Lembrando que muitos deles não significa que eles eram abolicionistas, que eles eram antimonarquistas. Muito pelo contrário, eles tinham algo em comum, tinha muitas coisas em comum. Muitos defendiam mais uma monarquia parlamentar, outros não. Mas lembrando que o Brasil ele era o único estado ali que existia uma monarquia, beleza? Já entre outros, já era tudo mais república. Show de bola? Além disso, nós temos o Rio de Janeiro sendo implementado como município neutro. O Rio de Janeiro, que naquele contexto era capital, era o Rio de Janeiro, né? E o município do Rio de Janeiro, que nós conhecemos hoje, vai se transformar em um município neutro, como nós temos hoje lá em Goiás, Brasília, no Distrito Federal. Por quê? Porque a capital, ela era o Rio de Janeiro, né? Era a cidade do Rio de Janeiro, mas ela não poderia ter, né, aquela centralidade regional. E qual era a capital do estado do Rio de Janeiro? Era Niterói. Niterói era a capital do Rio de Janeiro. Então, e o município, uma coisa neutra, né? Para ser a capital do império, beleza? Isso é um ponto muito importante. E claro, né, todos esses avanços de descentralização também jogou com um pouco de centralização, até porque precisava agradar o outro lado, precisava agradar os conservadores. E nós tivemos a criação da regência una. Antes, né, era trina, era 3, agora vai ser uma regência única, para que nós possamos o quê, né, centralizar de novo o poder. E a partir de 1835 teve uma eleição regencial, né? Lembrando que naquela época a gente votava em paróquias e paróquias em partidos que votavam nos presidentes de províncias. Tinham eleições, né? Não pode destacar isso, existiam eleições. Claro, mas uma eleição restrita do voto censitário, caráter de renda e por aí vai. Beleza? Em 1835, nós temos 2 disputas entre o padre Diogo Feijó, esse que era o ministro, né? Que ele era um liberal, e nós temos o que, né? O Holanda Cavalcante, que era um conservador, beleza? Dentro de uma eleição, uma questão de pouco quantidade ficou quase meio que meio a meio, quem vai vencer é o padre Feijó, que vai ser eleito como regente uno para governar esse país. Por quê?
porque Dom Pedro ainda era muito pequeno. Show de bola? Só que o que vai acontecer? O Brasil estava passando por diversas revoltas. A Cabanagem, a Sabinada, e tem a do Malês. Nesse momento a do Malês estava surgindo, né? Uma revolução, uma revolta, né? Até com escravos de ganhos islâmicos. Então o Brasil está com uma efervescência política muito grande e sendo contestado. Os conservadores em cima do Padre Feijó, nesse momento ele vai reivindicar do poder. Através do que, né? Coloca o Araújo Lima e reivindica. Em 1837 ele passa a bola, passa a batata quente pro então regente, qual é o nome do regente? Araújo Lima. Sempre esqueço esse nome. Beleza, pessoal? E o que o Araújo Lima ele cria que é muito importante? Ele cria o Ministério das Capacidades, criado, né, uma instituição, né, criada onde é que vai colocar várias pessoas que têm a capacidade, né, de lidar de vários ministérios. Então, por exemplo, um da Justiça, que é especialista na área da Justiça, outro na Agricultura, que é especialista na agricultura, entre outros. Só que esses regentes, eles sabiam trabalhar, mas não saberiam comunicar. Até porque não basta você ter especialidade, a comunicação, ela diz muito mais quem você é do que você sabe. Porque o que você sabe é para você. O que você comunica é o que você sabe para os outros. Então isso é muito importante. A comunicação ela é algo importante. Saber comunicar, saber dialogar, saber explicar, saber ter malemolência. A comunicação é um dos aspectos mais importantes da humanidade, porque através da comunicação você demonstra quem você é. Não basta você ter 10 de inteligência e ter 2 de comunicação, porque para o mundo você não é 10, para o mundo você é 2. Então se você tem 10 de inteligência e 10 de comunicação, você é 10 para o mundo, beleza? O que a gente sabe está aqui dentro, é nosso, e o que a gente sabe que nosso joga para fora. Isso é um ponto muito importante que vai romper com esse processo, beleza, pessoal? Outro ponto muito importante é o que, né? Que foi criado em 1840 a Lei de Interpretação do Ato, que vai revogar todas essas institucionalidades que fez o que? Um federalismo maior, vai revogar e vai ser implementada uma centralização maior. Show de bola? E quais são essas centralizações? Nós vamos ter o controle da Guarda Nacional, até porque a Guarda Nacional ela era uma coisa mais regional, né? Que inclusive ela questionava o exército, até porque o exército não era um exército profissional, era feito esse exército de forma, né? Como é que fala? Nada profissional e também de forma feita de estrangeiros, entre outras pessoas, né? Não se tinha uma ideia, se tinha um medo desse exército tomar o poder para essas revoltas. Então nós estamos na centralidade agora, né? As guardas nacionais estão sendo controladas pelo poder central. Além disso, pessoal, nós temos o que, né? A Assembleia, né? Sendo instituída, agora não mais temos o poder central, beleza, pessoal? E é uma coisa muito importante também, né? Que foi usado o dinheiro público para reprimir com força essas revoltas que vai acontecer durante a regência. E também foi criado o Colégio Pedro II, como uma homenagem a Dom Pedro II, muito importante. Lembrando que eles queriam centralizar o poder, estava só esperando Dom Pedro crescer, beleza? E é claro, né, como muito importante, nós temos também a criação do IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, como uma espécie, né, de juntar os documentos do Império, criar uma história para o Império, estudar o Império de forma mais científica. E claro, não menos importante, nós temos o golpe da maioridade de 1840. O que foi esse golpe da maioridade? A gente escuta muito, ouve falar, mas o que foi o golpe da maioridade? Lembrando que o que motivou o golpe da maioridade é o que, né? É as revoltas provinciais. Muitas revoltas. Naquele momento, os liberais que não estavam no poder começou a articular um golpe para que Dom Pedro I centralizasse o poder, beleza? Mas ele só tinha 14 anos na época. Os conservadores, observando esse movimento, também começa o que, né? A pressionar o governo para que o que, né? Pressionar também para que Dom Pedro volte e centralize o poder. Isso é muito importante. Até porque eles não queriam separar. As revoltas regenciais, elas pensavam em separação, pensavam em repúblicas, beleza? Então naquele momento que os regenciais
que os liberais e os conservadores veem que seus poderes estão sendo questionados, eles se unem e, opa, vamos estipular. E aí foi criado o Clube da Maioridade, né? Ou Partido da Maioridade, como você pode chamar, né? E foi implementado que Dom Pedro foi coroado como imperador e vai governar junto com uma ala liberal, beleza? Que depois vai ser instituído, e nós temos o que, né? A maioridade sendo implementada, né? Beleza? Isso é um ponto muito importante. Entender o período regencial, entender esse movimento de muita turbulência política, muita instabilidade política, brigas entre liberais e conservadores, entender que ser liberal é federalismo, abrir mais a política, conservador conservar mais a política. Primeiro momento, nós temos de 31 a 37 o avanço liberal, regência trina, depois regência una do Diogo Feijó, muita pressão, sai do poder, entra Araújo Lima, vai o quê, né? Vai fazer o regresso conservador, tirar todo o ato institucional, Guarda Nacional, a implementação da Lei Feijó, entre outros aspectos também, beleza? E isso vai chegar ao que nós conhecemos lá para frente, o golpe da maioridade, e nós temos o fim do período regencial, beleza? Claro que nós aqui nesse vídeo chamamos de falar de vários aspectos, como as revoltas regenciais, só o que foi o avanço liberal, só o que foi o avanço conservador, mas de modo geral é isso. Irei falar um vídeo específico só sobre as revoltas regenciais, beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo sobre as revoltas regenciais no Brasil. E revolta regenciais é o período regencial no Brasil. Beleza? Fui!